Reta final. Estaremos recebendo hoje e amanhã os candidatos aqui ao Palácio Piratini. Hoje já recebendo aqui no nosso estúdio o candidato Eduardo Leite. Seja bem-vindo mais uma vez aqui a Bandeirantes, nesta reta final de jornada, essa semana de muitos debates, né? Bom dia, candidato. Muito bom dia Osíris, Macalossi, Sérgio. Bom dia. Prazer poder retornar aqui ao Grupo Bandeirantes e poder participar dessa entrevista. Tem conseguido respirar nesse processo todo? Porque são 4 debates em 5 dias, não dá tempo nem de fazer a busca do voto não dá pra dormir, direto. Não dá para comer, às vezes dá para ir no banheiro. Pensar, né? Respirar eu ainda consigo, É. Agora, qual é a estratégia agora para a reta final? Em meio a esses debates todos, consegue fazer o corpo a corpo? Vai ter viagem ao interior? Como é que busca esse voto que está disperso? Ele é menos nas viagens e no corpo a corpo, porque o ritmo das entrevistas e debates se intensifica, né? E os debates e entrevistas, como o que a gente está fazendo agora, tem um alcance muito maior. Por mais que a gente se esforce no corpo a corpo, a gente atinge um número limitado de pessoas. E aqui a gente está atingindo dezenas de milhares, centenas de milhares de pessoas através das entrevistas. Então a gente prioriza através da imprensa, nesse momento decisivo do voto. As pessoas mais próximas da eleição estão analisando os candidatos. E agora dá para comparar, né? Agora, os primeiro turno foram 8 candidatos. Vocês estiveram lá, né, acompanhando, participando, Osíris fazendo a mediação. 10 na realidade, né? 8 no debate. 8 no debate, né? 8 no debate. O debate acaba ficando truncado, difícil. Agora são 2 candidatos, 2 currículos, 2 biografias, 2 linhas de conduta ético-moral. Infelizmente não são 2 projetos, o projeto é um só, né? Porque só nossa candidatura que apresenta um projeto com clareza. O nosso adversário é incapaz de apresentar projeto, é incapaz de apresentar ideias. Eu lamento profundamente isso, porque isso torna os debates menos produtivos. Mas temos um projeto claro para o Estado, que está dando resultados e que acreditamos precisa seguir. Precisamos defender as conquistas dos anos que se passaram, de um esforço gigantesco feito pelo Estado, não apenas por mim, pelo governador que me antecedeu, o governador Sartori, os deputados, a sociedade gaúcha como um todo, para poder reequilibrar as contas do Estado, voltar a pagar as contas em dia, recuperar a capacidade de investimentos, e tudo isso é atacado pelo meu adversário, né, que não compreende, não dá para exigir realmente dele muita capacidade administrativa, uma vez que durante 3 anos ocupou 5 ministérios, né, o que não revela uma excepcional capacidade, revela justamente a incapacidade de ficar num emprego por um longo tempo. O senhor teve essa semana o apoio, mesmo que um apoio crítico, do Partido dos Trabalhadores, que lá no seu governo, lá atrás, foi determinante na questão do ICMS, na renovação da alíquota, conseguiu encontrar um meio termo ali, e o senhor, inclusive, projetou isso, dizendo sempre que foi um governador de diálogo e conversou com todas as correntes políticas. Agora o senhor está recebendo um apoio formal, mesmo crítico, mas é um apoio formal do Partido dos Trabalhadores, que teve Edgar Preto como um candidato com uma expressiva votação no primeiro turno. O Partido dos Trabalhadores terá um papel determinante num eventual governo seu? O próprio Partido dos Trabalhadores já declarou, será oposição, foi uma oposição dura ao meu governo, nas reformas estruturantes que fizemos, se contrapôs fortemente e votou contrariamente na maior parte das matérias de reestruturação. O senhor estaria disposto a ter vamos manter? Não teremos, porque temos diferença programática. Sim. O PT não vai compor o meu governo, o PT será oposição, já declararam isso, né? Boa parte da sua liderança disse, vão votar, né, mas de forma crítica, e no minuto seguinte já são oposição. Porque temos diferenças programáticas, temos diferença de visão de como que a máquina pública deva se organizar, aqui e ali, mas nos respeitamos, isso que é fundamental, e é por isso que recebo o voto deles, e quero agradecer, recebo de forma honrada, porque eu não vejo o PT simplesmente como o PT. Ali tem uma parcela do povo gaúcho, elegeram a maior bancada na Assembleia Legislativa. Sim. A maior bancada é do PT, não é o PT a maior bancada. O povo gaúcho está representado naquela parcela de deputados que está ali. Não são representantes de si mesmo, não são representantes do partido político, são representantes do povo gaúcho, de uma parcela do povo gaúcho para quem o governador deve governar também. Então essa luta de nós contra eles, do bem contra o mal, que meu adversário insiste em fazer, ela em primeiro lugar é desonesta. Porque quem está nos escutando agora em casa, certamente, se eu chamar a reflexão, pense nas suas relações de amizade, eu tenho certeza que vai encontrar amigos queridos que não estão votando como você. Se olhar para dentro da família,
que é o que a gente mais ama, eu tenho certeza que vai encontrar pessoas que a gente ama, que você ama, na sua família, e que não estão votando como você. Você acha que essas pessoas são do mal? Você acha que essas pessoas querem o mal para o Rio Grande do Sul, para o Brasil? Claro que não. Claro que não. Pensam diferente, precisam ser respeitadas. E o nosso adversário é incapaz de reconhecer isso. Então, o que me faz receber este voto crítico não é participação em governo, não é apoio, não é formação de base, é simplesmente o fato de nos respeitarmos, né, dentro de uma democracia. Assim como recebo com muita honra a manifestação de voto feita ontem, por exemplo, pelo deputado Fábio Osterman, que é do Novo, que tem uma outra visão completamente distinta do PT, né, como eu também tenho em relação à organização do Estado. Aliás, o deputado Fábio também foi crítico por uma visão ainda mais liberal do Estado, né, sobre privatizações, são antagônicos, né, totalmente antagônicos, e declarou o voto em mim, como já declarou a senadora Ana Amélia, que estava na minha chapa, que votaria em Bolsonaro para presidente. Então, o importante é que essas pessoas todas estão conseguindo olhar para o Estado, pela eleição do Estado no próximo domingo. Sérgio, tem 2 votos, 2 eleições, e o primeiro voto é para governador do Rio Grande do Sul, não é pacote fechado, não é voto casado. O primeiro voto é o Rio Grande vem primeiro, e primeiro é 45. Depois tem uma eleição importante, que é super importante para o Brasil, mas o Brasil é importante, mas o Rio Grande também é, e é isso que a gente chama atenção para o Rio Grande. Candidato, agora o senhor externou recentemente um posicionamento sobre o Banrisul, dizendo que não encaminhará a privatização do banco em um eventual novo governo. E eu lembro de uma das primeiras entrevistas aqui na Band, que foi na TV Band, no especial Eleições. À época, o senhor, Band Eleições. O senhor era pré-candidato, já faz algum tempo então. E na oportunidade eu lhe questionei sobre exatamente esse tema. E naquela época o senhor disse que discutiria a privatização do Banrisul. Então o senhor mudou de posição dentro dessa campanha. A que se deve essa mudança de posição? É uma sinalização esse eleitorado de esquerda que agora pretende votar no senhor? Quem vai governar o Estado, Macalossi, precisa estabelecer uma agenda de prioridades, né? A prioridade no governo que nós fizemos, e que está em curso agora sob a liderança do Ranolfo, era, no âmbito de privatizações, privatizar as companhias que lidam com infraestrutura em setores em que o Estado é monopolista. Na verdade, não é o Estado é monopolista, a empresa opera em regime de monopólio. Saneamento, energia, distribuição de gás. Onde a Corsã opera, onde a CE opera, onde a Sulgás opera, o consumidor não tem a possibilidade de escolher, olha, não estou satisfeito com a companhia, vou ligar gás, vou ligar energia, vou ligar esgoto ou abastecimento d'água com outra companhia. É só uma companhia que presta serviço e ela tem que ter capacidade de investimento para prestação de serviço e tudo mais. Então, essas eram prioritárias. O Banrisul é um outro caso totalmente diferente. É um banco de varejo, opera se você não está feliz, não quer o Banrisul, tem várias opções, desde bancos públicos em nível federal a bancos privados para optar, várias pessoas optando por novos bancos digitais, mas o Banrisul está saudável, está forte, não é um problema para o Estado. Então, dentro de uma agenda de prioridade para o Estado, a prioridade é defender as conquistas que o meu adversário ameaça. A privatização do banco, portanto, é um compromisso que eu assumo de não encaminhar a privatização do Banrisul, justamente porque a nossa prioridade ela é defender o que nós avançamos ao longo dos últimos anos. O meu adversário é contra o regime de recuperação fiscal. Ele ataca as reformas que nós fizemos, diz que vai desfazer a reforma da Previdência, criticou aqui no debate da Band as reformas administrativas que fizemos, promete mundos e fundos para todo mundo sem dizer de onde virão os fundos. E isso é uma ameaça para o Estado, não são propostas, isso são ameaças, né, de desequilíbrio, de o Estado voltar a atrasar pagamentos, isso a gente não pode permitir. E agora também ameaça o Banrisul, porque ele diz que vai botar a mão no dinheiro do Banrisul. É importante que quem nos acompanha saiba, não existe um dinheiro do Banrisul, na verdade. O dinheiro que está lá é dos correntistas, é do povo correntista. Quem está lá com conta no Banrisul depositou o dinheiro com a certeza de que o banco é sólido e se precisar resgatar o seu depósito, o banco tem dinheiro para honrar os seus compromissos. E como é que os bancos garantem isso para dar solidez? Eles têm reservas. Né? Reservas. No caso do Banrisul, 46 bilhões de reais. No caso do Itaú, 500 bilhões de reais o Itaú tem em reservas para dar garantia de que tem solidez
de que consegue honrar os seus compromissos se houver a necessidade. Mas eu presumo que e ele quer botar a mão nesse dinheiro. Eu presumo que estatutariamente, dentro da organização do banco, exista um regramento para São o regras do uso Banco desse Central, recurso. tem que ter um lastro mínimo por banco operar. O caso do Banrisul é menor que bancos nacionais, porque o Banrisul tem uma abrangência regional, prioritariamente. E do seu próprio porte do banco, né? Mas ele está dizendo, ele disse aqui no debate, ele disse em outros momentos que o Banrisul tem um dinheiro parado, disse ele, 46 bilhões na tesouraria. Então é desonesto ao falar que esse dinheiro é parado, isso aí são reservas que garantem a solidez do banco. Ele disse que vai botar a mão no banco. Ele disse que vai ser um governador dentro do banco. Interferência política dentro do banco já quebrou vários bancos no Brasil. O BESC, o Banco do Estado de Santa Catarina, foi liquidado por conta da interferência política. Então ele é um irresponsável, sem projeto e, além de ser uma usina de mentiras, não sabe o que está falando. Agora, o senhor tem sido muito criticado também por não ter privatizado a EGR. Que destino vai ser dado? E como é que vai ser encaminhado isso? E por que até hoje ela não teve destino? Ela que foi criada lá no governo Tarso. E foi uma promessa sua na eleição passada, né? A privatização da EGR nem é possível, vamos esclarecer ela aqui. Tem que ser extinta. Ela tem que ser extinta, e ela tem que ser extinta a partir de as estradas que ela opera serem repassadas à iniciativa privada através de concessões. A gente fez a concessão da 287, né, de Itabaí a Santa Maria. A concessão está feita, as obras estão acontecendo, né, então já tem um concessionário operando aquela rodovia. A IGR deixa de operar aquela rodovia. A gente acaba de fazer, o governo, a concessão do bloco 3, que são as estradas em direção à Serra Gaúcha, né, a Caxias do Sul. Este bloco de rodovias deve ser assinado o contrato com a empresa vencedora até o final do ano. Bom, tem outros 2 blocos que ainda não conseguiram ser feitos. À medida que foram sendo feitas as concessões, ela vai sendo desoperacionalizada. Ela vai a IGR tem 45 funcionários, né? O contrato não é cabide de emprego, concursados, não tem cabide de emprego nenhum, como diz o meu adversário, e ela está operando essas rodovias ainda. Então, na medida que a gente conseguir fazer os blocos todos acontecer a concessão, a IGR será desativada e será extinta, né? Esse é o caminho que a remaneja IGR os funcionários para outras áreas. Bom, aí vai ser feita a operação para essa liquidação, para o encerramento das operações da empresa. Trazer um outro tema que é caríssimo para toda a sociedade, que é a educação. O senhor tem feito referências aí nas suas respostas anteriores ao que diz o seu adversário. E o seu adversário diz que a educação no Rio Grande do Sul foi maquiada com uma orientação do governo, do seu governo, de não reprovar crianças para melhorar os índices do IDEB. O que realmente aconteceu nisso? Quem não pode ser reprovado na educação pública do Rio Grande do Sul e de que forma foram melhorados os índices? É mais uma das mentiras desta usina de mentiras que é o meu adversário. Impressionante, né? A educação do Rio Grande do Sul, você tem no indicador do desenvolvimento da educação básica, especialmente ali 2 pontos, né, que formam um índice. A proficiência avaliada na prova, e o Rio Grande do Sul sempre teve destaque e continua tendo no desempenho na prova Brasil, que é o SAEB, e o fluxo escolar. E no fluxo escolar, de fato, o Estado tem um problema de evasão que precisa ser enfrentado e uma cultura de reprovação que não é positiva. Aqui há uma visão de que simplesmente reprovar é ser rigoroso, quando na verdade você tem que tomar cuidado, não quer dizer que tem que passar todo mundo, mas se você tiver reprovação, vamos dizer assim, como um valor de que a educação é rigorosa, você pode estar afastando crianças e jovens e aumentando a evasão. Sim, porque se a escola vira um martírio, se a escola vira algo que as pessoas que causa um sofrimento, né, a gente precisa trabalhar para que a escola seja atraente, interessante, que não quer dizer a aprovação automática, é importante dizer. Então não houve de maneira nenhuma fraude, é falácia, é mentira do nosso adversário. O resultado é o esforço dos nossos professores. Ele não ofende a mim, ele ofende os professores. Ele ofende os professores que têm compromisso pedagógico com a formação dessas crianças e jovens. Então, ele admite que os professores estariam fazendo aprovação automática de forma irresponsável? Não, os professores são responsáveis, estão ajudando, estão colaborando para melhorar o ensino
do Rio Grande do professor? Sul. Qual é o seu compromisso com o professor Gaúcho? Vamos lá, quando eu assumi o governo, há 3 anos e meio atrás, um pouco mais que isso, nós tínhamos um Estado que não pagava o piso do magistério. O Estado tinha que pagar um completivo salarial para chegar no valor do piso, que era de R$ 2.557. Nós reorganizamos a carreira, né, fizemos as reformas, o salário voltou a ser pago em dia, que não estava sendo pago em dia, o 13º agora é até pago antecipado, né, para os servidores todos, os professores aí incluídos, e conseguimos pagar agora 10% a mais que o piso nacional. Enquanto o piso é de 3.800, o salário de um professor no início da carreira é de 4.200 para 40 horas, R$ 4.230. Ainda é pouco, né? Ainda é pouco, mas já é mais do que o piso e é em dia agora. Então a gente conseguiu avançar nisso. O compromisso é continuar nesse processo de valorização salarial com responsabilidade, a gente não pode voltar a ter um Estado desequilibrado, e com as promoções na carreira também, né? Retomar as promoções que não foram feitas como forma de estímulo na carreira. A gente precisa dos professores motivados e, claro, com a estrutura adequada para dar as aulas. A gente botou um computador, um notebook na mão de cada professor, o Estado comprou e deu o notebook para o professor, né? 50 mil notebooks distribuídos aos professores para prepararem as suas aulas, e a gente quer seguir nessa direção, dando condições para trabalhar, fazendo a formação. Os professores recebem bolsa para fazer formação, isso não acontecia antes. A gente paga bolsas de até R$600 para os professores frequentarem as aulas do processo de formação continuada, que é importante, né, para que constantemente tragam novas metodologias e tudo mais. Eles recebem bolsas, 30 mil professores recebem bolsas de até R$600 mensais. Em nível nacional, a disputa ela tomou um rumo pelo campo dos valores morais. Me parece isso muito claro. Como é que o senhor vê o tom da campanha nesse segundo turno aqui no Estado? Nós, em certa medida, também descambamos para isso? Olha, naturalmente o meu adversário tenta trazer para este campo e com mentiras, sempre com mentiras, né? Não é verdade que eu defendo o aborto, não é verdade que eu defendo a descriminalização das drogas, não é verdade. Eu sou um homem que tem fé, temente a Deus, mas não uso a religião como instrumento político, e o meu adversário tenta levar este debate para este campo pela sua absoluta ausência de propostas, pela sua incapacidade política e pela sua incapacidade administrativa. Ele quer discutir muito Brasília, Brasil, porque é incapaz de discutir Palmitinho, Pinheiro do Vale, como eu disse, que são 2 cidades nas quais nós estamos fazendo ligação asfáltica regionalmente, na região noroeste do estado, e que tem um investimento do governo do estado, para dar um exemplo, poderia dar tantos outros, né? Poderia falar Jari, Toropi, poderia falar justamente de Cachoeira do Sul, Rio Pardo. Ele é incapaz de discutir o Hospital São Sebastião Mártir em Venâncio Aires, o Hospital São Vicente de Paulo em Passo Fundo. Ele é incapaz de discutir esses temas. Então ele quer discutir Brasília, ele quer discutir essas outras questões com mentiras ainda por cima. Então eu vou seguir falando do Rio Grande e do nosso compromisso com esse Estado. O tema do regime de recuperação fiscal, que ontem foi o assunto do dia na campanha eleitoral em função do debate, e eu quero trazê-lo de volta aqui para lhe perguntar especificamente. O acordo está assinado. E para mim vai poder perguntar uma vez só, não precisa perguntar 8. Não, eu não vou perguntar qual a sua Até proposta, mesmo que aqui a proposta o tempo já está posta. Não, o tempo não é livre aqui, tá? Estou cronometrando, tem mais 2 minutos. Mais 2 minutos, então vou ser breve na pergunta aqui. A partir de julho do ano que vem, o Estado do Rio Grande do Sul tem que começar a pagar. Se eleito, o senhor já sabe de onde vai sair esse dinheiro e como ele vai ser utilizado, e que risco tem de novo voltar a atrasar pagamentos? Um orçamento menor, né? Por causa das desonerações. Todos os riscos que pode se ter à frente aí. Vamos lá, vamos entender, tem que ser entendido. Tenho 2 minutos aqui, vou tentar ser objetivo. O Estado, o regime de recuperação fiscal não traz nenhum ônus para o Estado. O ônus é anterior, quando o Estado contraiu a dívida. É importante isso ficar claro. Então não é o regime que traz o ônus. O regime nos ajuda a lidar com este ônus de uma dívida numa relação devedor-Estado e credor à União. O credor, a União, nunca deixou de cobrar a dívida. E o meu adversário estava lá, como ministro, né, gaúcho, no governo federal, e nunca trabalhou para que essa dívida fosse perdoada para o Rio Grande do Sul pelo lado do credor. Ele estava lá, pelo lado do credor, podia ter construído condições de essa dívida não existir mais, mas o credor está lá, cobrando, batendo no STF, tentando derrubar a nossa liminar para que o Estado voltasse a pagar integralmente as parcelas da dívida, que são 5 bilhões de reais por ano.
E a única coisa que o credor lança como alternativa para o Estado é o regime de recuperação fiscal, que é um acordo entre credor e devedor em que a gente volta a pagar a dívida de uma forma escalonada. Então, ao invés de pagar 5 bilhões no ano que vem e tudo que se deixou de pagar durante a liminar, o Estado vai pagar 2 bilhões de reais no ano que vem. É, para mim, claramente vantajoso. Nós vamos pagar menos do que teríamos que pagar se não tivesse o regime de recuperação fiscal. Ao longo desses próximos anos, até 2029, o Estado vai economizar 19 bilhões de reais. Vai economizar 19 bilhões de reais. A alternativa ao regime de recuperação fiscal seria, não tendo o regime, voltar a pagar as parcelas integrais. Seria pior para os gaúchos, e isso sim comprometeria as nossas contas. Com as reformas que fizemos, nós estamos gerando economias de 20 bilhões ao longo dos próximos anos. Por reduzir o déficit da Previdência, por reduzir a despesa com a folha de pagamento. E com isso, a gente consegue abrir espaço para voltar a pagar essa dívida de uma forma responsável com o futuro do Estado, e a gente sabe como fazer. Então, se o meu adversário não sabe, deixa para mim, que eu sei como tocar o Estado. Candidato Eduardo Leite, obrigado pela presença conosco. Vai manter a mesma rotina no domingo? Vai passar nas rádios, ainda estou avaliando, é possível que eu inverta, na verdade, de fazer o voto primeiro em Pelotas então já e iria depois no vir sábado para Pelotas. Né? É possível. Hoje eu vou definir isso. Tá Então, certo. O senhor define lá, a gente define a rotina. claro, eu aqui sei também. que os veículos estão acompanhando. Isso. Boa jornada até o final agora. Valeu, obrigado mais uma vez a todos. Obrigado, um bom dia.